Seja bem-vindo ao podcast do Ministério Fronteira. A mensagem que você vai ouvir foi pregada pelo pastor Álvaro Cruz na nossa igreja na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Nossa oração é para que você seja abençoado por essa palavra. Os cativeiros, eles existem há cerca de 2.000 anos antes de Cristo, ou seja, mais de 4.000 anos que esses cativeiros existem. E começou no Egito, e eles eram utilizados tão somente para controlar escravos. Por exemplo, os faraós, eles requisitavam os lavradores para construírem as obras públicas. Eles gostavam de pirâmides e todas aquelas obras, que é por isso que vem o adjetivo faraônicas, e também para cultivar as suas terras, porque nós sabemos que o Egito, ele era rico em grãos. E aqueles que não conseguiam pagar impostos se tornavam então escravos em obras públicas e lavradores escravos também, porque não conseguiam pagar os seus impostos. Mas a prisão, ela não existia como um sistema de sanção penal, ou seja, o indivíduo é condenado a um regime de reclusão para pagar uma dívida perante a sociedade de acordo com o crime que ele cometeu. Não, a prisão ela era destinada ao indivíduo que estava lá preso para esperar a execução da sua penalidade, ou seja, ele ia ser morto, apedrejado, ele ia ser decapitado, ele ia ser, ou assim por diante. E a prisão só servia para manter a guarda de uma pessoa que estava esperando sofrer a sua sanção, e não estava presa para pagar a sua pena, porque a pena era paga ou com execução, com apedrejamento, enforcamento, decapitação, como a gente conhece. E a Bíblia, ela nos vai relatar alguns casos sobre prisão. E eu escolhi hoje um dos que nós mais conhecemos, nós que fala da prisão de Paulo e Silas. O tema da nossa meditação de hoje é presos, mas não desamparados. E nós vamos ler o texto que se encontra no livro de Atos, capítulo 16, dos versículos 16 a 29. Abra comigo a sua Bíblia, Atos, capítulo 16, dos versículos 16 a 29, que nos fala assim. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram.
O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Esse capítulo 16 do livro de Atos vai nos mostrar, queridos, que Paulo, ele já estava sendo acompanhado por Timóteo e por Silas em uma viagem. Ele já tinha estado em Derbe, estava em Listra, até que ele teve a visão de um anjo, um varão que o convidava para transpor a Macedônia, um homem pedindo para que ele transpusesse a Macedônia e fosse ajudá-los. Foi quando ele chegou nesta cidade e ele pregou então em uma mulher muito rica que era mercadora de púrpura, chamada Lídia. Ela os recebeu e aceitou Jesus Cristo. Em se tornando seguidora do caminho, ela pediu que eles permanecessem na sua casa, porque presta atenção, foi através da casa dela que o evangelho entrou na Europa. Aqui a gente vê o início da evangelização da Europa. E aí, queridos, eles permaneceram na casa de Lídia. Lindo, até aí essa história é muito linda. Mas eis que de repente, essa história tão bonita de conversão, tudo ia tão bem, tudo ia tão abençoado, eis que surge no meio do caminho uma tremenda tribulação. No meio do caminho pode haver tribulação. Versículo 16 diz que certo dia eles estavam indo para um lugar de oração que era na beira do rio. Foi onde Lídia ouviu a mensagem que eles pregavam e se converteu. Eles estavam indo para lá. E aí, queridos, uma escrava que tinha um espírito que predizia o futuro, será que predizia mesmo? A gente não sabe o que a Bíblia está falando a respeito dela. E ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhação. O ser humano sempre foi atraído por adivinhação. O ser humano quer saber o que vai ser, o que vai acontecer. Agora, final do ano, retrospectiva, aí daqui a pouco a imprensa começa a fazer o quê? Previsões. Aí vem médiuns, vem aqueles seres enigmáticos, esotéricos, místicos, fazendo previsão. Vai morrer um artista. Realmente fantástica a previsão. E tem gente que fica assim, uau! Tinha uma tal de senhora que fazia a previsão, vocês devem ter ouvido falar, uma tal de Mãe de Ná. Interessante que a única coisa que ela não conseguiu prever foi o dia que ela ia morrer. Ela conseguiu prever tudo, e nada do que ela falava dava certo. E vocês estão lembrados disso? O ser humano tem uma atração muito grande por tentar adivinhar. Ele canta até em canções populares, como será o dia da minha morte? Será que é da minha sorte? Quando é que esse dia chegará? Ele quer adivinhar, como é que vai ser? Ele tem tanta sede de adivinhar, que ele acha que adivinha os números da loteria. E é por isso que a loteria ganha tanto dinheiro. Porque você, não, agora eu vou adivinhar os números. É um processo de adivinhação. E tem vezes que não ganha ninguém. O ser humano, ele é atraído por isso. E essa escrava, a Bíblia diz que ela é possuída por um espírito maligno. Porque presta atenção, Deus não faz adivinhações. Porque Deus não precisa adivinhar. Ele é Senhor de todas as coisas. As coisas acontecem de acordo com aquilo que Ele determina. Então nós não podemos buscar em Deus adivinhações. Tem muitas pessoas que querem buscar em Deus adivinhações, previsões, e aí distorcem o nome do conteúdo bíblico e passam a chamar isso de profecia. Profecia não é isso. Profecia não é adivinhação de um evento futuro. Isso não é profecia. Porque Deus, Ele estabelece as coisas da forma em que Ele quer conduzir. E assim como aqueles proprietários da escrava ganhavam muito dinheiro, hoje as pessoas continuam ganhando muito dinheiro com a adivinhação. Queridos,
que você mais vê, e eu fico muito irritado com isso, você passa ali na Ayrton Senna, está um muro pintado gigantesco assim, olha, fulana de tal joga búzios, telefone tal. Se eu for lá e colocar assim, ó, Ministério Fronteira está convidando você para o culto, eu sou preso, eu sou multado, mas ela pode jogar búzios, pode botar telefone, pode colar na parede, por quê? Porque o ser humano é atraído pela adivinhação. Cartas de tarô. Tinha uma mulher que cantava esganiçado, que ganhou um festival, e os mais idosos, idosos mesmo, gente, porque quem lembra disso em 1985, uma tal de TT Espíndola, que cantava caso do acaso, cartas de tarô, está tudo escrito nas estrelas, e tem gente que acredita nisso. Destino não existe. Destino não existe. A adivinhação se baseia em destino. Se você tem um destino traçado, plano de Deus não é destino. Porque o destino, você, de acordo com o conceito, você não pode ir contra ele, porque você está amarrado ao destino. E na verdade Deus tem planos para nós, e esses planos acontecem se nós permitirmos que eles se realizem, se nós nos submetermos à vontade de Deus. Cartomantes, misericórdia, quantas pessoas ainda hoje vão buscar cartomantes para ler o futuro. A piromante, aquela piromancia que lê no fogo, tem gente, os mais antigos, é claro, os mais antigos que eu falo não é de idade não, é da época da história, que liam o futuro nas entranhas dos animais. Borra de café, é isso mesmo. Aí, da forma que sobrar aquele pó de café, a pessoa diz para você, você vai casar com um homem rico, que tem O café está prevendo o futuro. São capazes de crer em entranha de animais, em cartas de tarô, mas não creem na verdade do Evangelho, que é a única verdade absoluta que existe. Muitas pessoas continuam sendo exploradas, mas olha o que é que Deus declara na sua palavra, Miqueias 5:12. Acabarei com a sua feitiçaria, e vocês não farão mais adivinhações. Não tem como, tem pessoas que consultam mortos, mortos não falam, mortos morreram. A Bíblia diz, ao homem é dado o direito de morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. E as pessoas procuram às vezes recintos, para que aquela pessoa que está morta, venha trazer o futuro para elas. Vamos amadurecer à luz da palavra de Deus. Deuteronômio 18, 9, 12 diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se ache alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou dedique-se à magia, ou faça presságios, ou pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médium, ou espírita, ou que consulte os mortos. O Senhor Deus tem repugnância por quem pratica essas coisas. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. A Bíblia é clara, Deus tem repugnância. E a Bíblia sai enumerando, dizendo encantamentos, médios, consultas a mortos, feitiçaria, magia. E olha só, queridos, aquela escrava era boazinha, hein? Porque o que ela estava falando de mal para os caras? Ela gritava assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo, lhes anunciam o caminho da salvação. Esses homens são servos do Deus Altíssimo, lhes anunciam o caminho da salvação. Gente, que coisa bonita. Ela estava elogiando Paulo, Silas, reconhecendo, dizendo que verdadeiramente eles eram homens de Deus. Aquela escrava, ela só elogiava, ela não ofendia, ela não dizia para eles: vocês vão ser presos, apedrejados, vocês vão ser decapitados. Não, servos do Deus Altíssimo. E ainda dizia mais: o que eles falam é o caminho da salvação. É o caminho da salvação. Só que Paulo tinha uma coisa que nós precisamos buscar: discernimento de Deus. Paulo não se deixava seduzir por bajulações, por elogios. Paulo tinha o Espírito de Deus que testificava com ele. E é isso que nós precisamos, porque o ser humano, ele é seduzido por elogios, por palavras.
E palavras não necessariamente representam atitudes. As palavras são muito fáceis de serem proferidas. Atitudes é que literalmente representam a parte mais complexa da coisa. Provérbios 27:12 diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Paulo foi um homem prudente, ele não era inexperiente, que ia dizer assim, não, já que ela está bajulando a gente, é a mesma coisa, você tem uma pessoa do seu lado dizendo assim, você é maravilhoso, você é inteligente, você é lindo, você é o suprassumo do absoluto. Aí a pessoa, eu gosto muito dessa pessoa, e aquela pessoa está traindo você, está fazendo tudo para acabar com você, mas ela elogia você, e aí o seu ego cresce, se agiganta. Provérbios 29:5 diz assim: quem adula seu próximo, está armando uma rede para os pés dele. Presta atenção, adulação não é aquele elogio que acontece esporadicamente, quando uma pessoa diz para você, puxa, você está elegante, você está saudável. Não, adulação é exatamente o que essa escrava, dias seguidos, bajulando, adulando, que é um termo mais popular, puxando o saco. Exatamente, a Bíblia diz, olha, se tem alguém adulando você, abre o olho, porque está armando uma rede para os seus pés. Não gosto disso. Eu gosto de estar cercado de pessoas que me adulem, eu gosto de estar cercado por pessoas que me bajulem. E a Bíblia é clara, estão preparando, armando uma rede para os seus pés. Sabe por quê, queridos? Na verdade, o que as pessoas dizem a nosso respeito, a opinião das pessoas a nosso respeito, tirando, é claro, a opinião do seu marido, da sua esposa, daqueles que estão no seu núcleo familiar, eu estou nem aí se meu vizinho acha que eu sou bonito ou feio. Não estou nem aí. Não estou nem um pouco preocupado. E olha que as pessoas nos conhecem mais do que a gente imagina. Como um querido da nossa igreja estava falando assim, pastor, eu encontrei com vizinhos do Senhor, eu moro no bloco 1, que moram no bloco 2. E aí eu falei assim, não sei o que, está o Ministério Fronteira. Conhece esses pastores? Aí eu falei, pastor Álvaro Cruz e Elaine Cruz. Eles moram aqui, eu conheço eles moram aqui. Já moram aqui desde o início, que nem nós, há quase 11 anos. E eu nem sei quem eles são. Se você perguntar para mim, eu não sei quem eles são. Mas eles conhecem a mim, conhecem a Elaine, conhecem a igreja. Por quê? Porque as pessoas estão atentas a nós. Agora, nós não vamos estar preocupados, queridos, em agradar gregos e troianos. A nossa preocupação, acima de todas as coisas, é agradar a Deus, ser fiel a Deus, cumprir a sua palavra. Porque quando nós agradamos a Deus, nos tornamos agradáveis a Ele e Ele nos abençoa. Agora, tem uma coisa que é interessante. Todos nós sabemos que Paulo não era um cara muito paciente. Paulo foi aprendendo a ser paciente. Então olha só, se você não é paciente, prepare-se. Deus vai ensinar você a ser paciente. Tem formas que são amenas de aprendizado. Se você aprender, ótimo. Tem formas que são mais severas de aprendizado. E com Deus é assim, enquanto a gente não aprende a lição, a gente não passa de ano. Não tem papai pagou, eu passei, não existe isso. Não tem o que você possa fazer. Com Deus, nós temos que aprender. E Paulo, ele não era um homem muito paciente, pelo contrário. Paulo era, no início, ele era alguém que explodia muito facilmente. Então, cuidado para não perder a paciência e colocar tudo a perder. Tem gente que, porque perdeu a paciência, coloca tudo a perder. Atos 16:18 diz assim: ela continuou fazendo isso por muitos dias. Imagina Paulo andando e ela, esses homens são servos do Deus Altíssimos, eles apontam o caminho da salvação. E Paulo ia para o rio, e ela ia, esses homens, e ela ia atrás, ia para lá e para cá, ia para lá e para cá. Um dia, 2 dias, 3 dias, e aí o Paulo foi ficando, a Bíblia faz questão de dizer, indignado. Aquilo foi irritando Paulo. E foi irritando Paulo. E foi irritando Paulo. Aí a Bíblia diz, finalmente Paulo ficou indignado. Ou seja, finalmente ele perdeu a paciência.
Finalmente ele perdeu a paciência. Voltou-se e disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Ele poderia ter aceitado os elogios que aquela mulher fazia, propaganda gratuita que ela estava fazendo para eles por toda a cidade. Paulo, queridos, aturou. A nossa paciência é testada. A gente diz que Jó era o homem mais paciente, mas nós já conversamos sobre isso aqui, né? O homem mais paciente foi Moisés. A Bíblia declara isso, que ele foi o mais paciente. E Moisés foi paciente mesmo. E o único momento que ele deixou de ser paciente, ele perdeu a entrada dele na terra prometida. O único momento em que ele perdeu a paciência, irritado porque o povo estava exigindo que ele fizesse, e naquela irritação ele fez. Naquele momento, ele perdeu a entrada na terra prometida. A gente pode perder muitas coisas por não controlarmos a nossa paciência. Presta atenção, paciência não significa aceitação de tudo. Paciência não significa ser humilhado. Não é, porque humilhado é diferente de ser humilde. É totalmente diferente. Paciência não significa isso. Por isso que os salmistas escrevem: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Paciente, longânimo, fruto do Espírito. Gálatas 5, 22, 23 diz isso. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência. Nós precisamos frutificar paciência. As pessoas hoje estão irritadas no trânsito. Se alguém passa, dá uma buzinada, já xinga para lá, xinga para cá, e é bom que você nem veja, porque se você vê aquela pessoa te xingando, você vai ficar irritado também. Aí aquela pessoa vem atrás de você, querendo te provocar. É uma atitude tão maligna, que nós precisamos exercitar essa paciência. A Bíblia continua dizendo: amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Você já parou para pensar que Paulo tinha outras formas para resolver esse assunto? Era escrava, tinha dono, mas ele perdeu a paciência. Ele podia falar assim: vou falar com o dono dessa escrava. Meu senhor, não quero mais ser perseguido pelas suas. É uma hipótese? É. Por que a Bíblia registrou que ele ficou indignado? Por que a Bíblia fez questão de mostrar isso? Por essa atitude que ele tomou, ele se envolveu numa situação dificílima, porque perdeu a paciência. É isso que nós precisamos entender. A Bíblia nos ensina. Cada palavra que está colocada na Bíblia tem um propósito de nos ensinar. Após dias, finalmente, olha o que a Bíblia diz: finalmente ele ficou indignado. Não é que a Bíblia estava esperando que ele tivesse que ficar indignado. Ele perdeu a paciência. E essa paciência fez com que ele fosse colocado numa situação complicada, dificílima. Paciência nos leva a pensar. Paciência nos leva a ter sabedoria. Paciência nos leva a ter atitudes. Paciência de calar quando não se pode falar. Paciência de aguentar as pedradas quando elas estão sendo atiradas em você. Seja paciente, porque o nosso Deus está atento a todas as coisas. E quando Ele estende a mão, como nós cantamos aqui, que não há fornalha que nos queime, não há pedradas que nos machuquem. Nós atravessamos rios com Ele, nós saltamos muralhas, porque a vitória será sempre nossa, no nome de Jesus. Mas as pessoas não têm paciência para esperar. Está demorando muito. E aí vou tomar uma atitude. Paulo tomou uma atitude. Sabe uma coisa? Chega. Aí a Bíblia diz que ele volta-se para a escrava. Em nome de Jesus Cristo eu lhe ordeno que saia dela. E a Bíblia diz: no mesmo instante, aquele espírito maligno a deixou. A autoridade do nome de Jesus. É claro, queridos, que Paulo, ele fez menção do nome de Jesus. Muitas pessoas hoje, presta atenção, poder nunca vai estar em nós, mas a gente é tão confuso a respeito disso. A gente canoniza pessoas atribuindo a ela poderes. As pessoas podem ter dons dados pelo Espírito Santo, tem. Deus pode dar dom de curas, de operar maravilhas e vai por aí afora, mas o poder não é nosso. As pessoas costumam dizer: eu tenho o dom, você não tem nada.
Você é usado com o dom, porque o dom quem deu foi Deus. As pessoas, o meu dom não é nosso, não é nosso. E às vezes as pessoas, exatamente, não, eu tenho que orar com a profetisa fulana de tal, porque ela vai me dizer o que é que eu tenho que fazer. Eu tenho que orar com o profeta não sei do que. E nós canonizamos essas pessoas quando o poder não é delas. O poder não está em mim, o poder não está em você, o poder está e sempre estará no nome de Jesus Cristo. A autoridade que Ele nos deu é delegada pelo seu nome. Não é um poder que nós exercemos por nós mesmos. Marcos 16, 17, 18 nos fala assim: estes sinais acompanharão os que crerem. 2 pontos. Em meu nome. Não é no nome do Damião, não é no nome do Stefano, não é no nome do Paulo. Em meu nome. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Eu era adolescente, eu assisti uma cena que eu nunca mais esqueci. Eu estava numa igreja, e era aniversário de um círculo de oração. E aí tinha um relatório. A coisa mais enfadonha do mundo, a coisa mais enfadonha. Aí se levanta a secretária e diz assim: no dia tal, a irmã fulana orou e fulano foi curado. No dia, aí ela continua, aí daqui a pouco era assim: no mês tal, ela foi curada pela fulana. No mês tal, tantos foram curados pela fulana. Tantos foram curados pela fulana. Ou seja, o poder estava na fulana. Não foram curadas por Jesus através da oração que fulano fez. Vocês estão entendendo isso? E as pessoas gostam. Porque é isso que as pessoas querem. É alguém visível. As pessoas querem ser controladas, manipuladas, marionetes. E mesmo aqueles que dizem assim: não quero controle, não. Querem sim, eles querem tão somente que a corda seja mais longa. Porque aí eles vão achando que podem ir para onde quer que querem. Mas não vão. Paulo usou a autoridade, ele disse assim: eu ordeno, ele comandou, ele não pediu. É a autoridade que Deus tem dado a Paulo. Mas você notou que aquele milagre foi instantâneo. Olha só, queridos. A gente vê muita cena, e me desculpe a sinceridade equivocada, de exorcismo gospel. É uma luta para o demônio sair. Eita, é um exorcismo. Só falta pegar água benta, sal grosso, jogar em cima. Porque o nome de Jesus não é suficiente. Fica um bando de gente com a mão estendida, sai em nome de Jesus, e a pessoa estribucha, rola, pula. E aí, queridos, sabe o que é isso? É o que Jesus falou para os seus discípulos: olha, essa casta só sai com jejum e oração. Está faltando oração, está faltando jejum. Porque quando nós estamos na presença de Jesus, e a autoridade que está no nome dele é exercida, os demônios são expulsos, porque eles não resistem ao nome de Jesus Cristo. Não resistem. Acho que eu já mencionei aqui, eu tive uma experiência numa determinada igreja, não vou mencionar qual é. E aí, houve uma manifestação demoníaca. Aquela pessoa rolava, estribuchava. Aí foi aquele bando de diáconos, presbíteros. E os pastores estão lá em cima. Daqui a pouco o pastor da igreja vira para mim: você não quer ir lá não? Eu falei: não estou entendendo. Você quer que eu vá? Ou você está perguntando: você pode ir lá? Eu falei: vou. Eu sou querido, eu não fiz nada disso. Só fiz assim, ó. Eu olhei para a pessoa: o sangue de Jesus tem poder. Puf! Acabou. O poder estava em mim? É claro que não. O poder sempre estará no nome de Jesus Cristo. Por isso que crente não tem medo de demônio. Por isso que crente não tem medo de feitiçaria. Porque aquilo que está em nós é maior do que está no mundo. Essa é a certeza que a gente tem que ter. Vai tentar investir? Vai tentar investir. Vai tentar? Vai. Mas o poder está em você. É o poder do nome de Jesus. Mas não é de qualquer maneira não, queridos.
Aí é que está, não é eu tenho uma procuração de Jesus, não é de qualquer maneira, não, para que esse poder, porque a autoridade de Deus é o poder de Deus em exercício, é isso que a gente precisa entender, nós precisamos estar na condição de exercer esta autoridade. Paulo, ele só mandou, eu te ordeno, sai, e a Bíblia fala assim, na mesma hora saiu, nem questionou, nem perguntou nada, absolutamente nada. E assim é. Agora eu pergunto a você, se Paulo ele tinha consciência dessa autoridade, por que ele esperou tantos dias? Você já parou a pensar nisso? Por que não expulsou logo no primeiro dia? Ele sabia que era demônio? Aquela mulher era uma pitonisa, ou seja, estava possuída pelo espírito chamado Piton, que dá um nome a essas pitonisas, que é um espírito satânico, que da antiguidade, que previa o futuro. Por isso que você vai ver, literatura grega está cheia, o oráculo de Delfos, as pitonisas. Vai ver esses filmes de heróis gregos, tem sempre que consultar o oráculo de Delfos, as pitonisas, que vão dizer se deve ir para a guerra, se não vai para a guerra. Por que ele não expulsou no primeiro dia? Por que ele esperou tantos dias? Eu vou ter que esperar quantos dias para vocês responderem? Na nossa vida, queridos, tudo tem a hora certa, determinada por Deus para acontecer. Não tente apressar. Não tente exigir. Deus tem o tempo certo. Ele já prometeu que vai abençoar. A partir do momento que ele prometeu que ia abençoar, a bênção já está com você. Agora ela vai se realizar no tempo determinado por ele. É a mesma coisa, hein, cara? Quando você compra um imóvel, aí você foi, visitou a casa do fulano, ele vendeu um imóvel para você, você assinou a escritura. Mas não é porque você assinou a escritura, que agora você é dono, que você já vai entrar. Porque a pessoa que está lá dentro, ela tem um tempo para sair. E de repente são 2 meses, é negociado. Você pode até ser o dono, mas você não pode entrar. É a mesma coisa. A bênção já está com você. Agora, ela acontece no tempo determinado por Deus. E a grande confusão aconteceu por causa de quê? Dinheiro. Sempre dinheiro. Dinheiro sempre o maior problema. Atos 16, 19 a 21. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens são judeus, estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós romanos não é permitido aceitar nem praticar. A grande questão foi que os exploradores da escrava perderam a fonte de renda. A questão, queridos, não era o que eles estavam pregando, não era o que eles estavam anunciando, não é aquilo que eles estavam levando o povo a fazer, ou seja, a se converter. A questão era dinheiro, tão somente dinheiro. E nós vamos ver essa história se repetir depois. Vocês estão lembrados da dinheiro dos Efésios? E vamos prender esses caras porque agora eles não podem vender mais imagens. A gente não tem mais como ganhar dinheiro. Dinheiro sempre vai ser o fator de maior problema. 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Presta atenção, queridos. Dinheiro pode desviar pessoas da igreja. Dinheiro pode trazer tormentos, e a Bíblia diz, com muitos sofrimentos. Amor ao dinheiro. O dinheiro que você usa para comprar o que você precisa é uma coisa, amor ao dinheiro é outra coisa. Hebreus 13,5 diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro. É difícil, hein? Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. É claro que eu não vou fazer isso.
perguntar assim: quem está contente, quem se contenta só com o que você tem? Vai dizer: pastor, nós temos que ter ambição, o Senhor tem que nos estimular a querer mais, a buscar mais, a conquistar mais. Mas a Bíblia está dizendo para mim o seguinte: contente com o que você tem. Se eu for contente com o que eu tenho, Deus me dá mais. Pode acreditar que dá. Quando eu me contento com o que eu tenho, Deus me dá mais, porque Ele sabe que meu coração não está ali. Eu sou uma pessoa que, a Elaine sabe disso, eu sempre me contentei com o que eu tive. Graças a Deus eu nunca tive inveja de ninguém, nem de nada, nem de propriedade, nem de dinheiro, nem de posição, nem de nada. Graças a Deus. E Deus sempre me abençoou. Toma mais, toma mais, toma mais. E sabe por quê, queridos? Porque eu tenho aprendido com Deus que eu tenho que ter contentamento. Eu sou grato a Deus. Se você pensa que eu dobro meus joelhos: Senhor, manda 100 pessoas para a igreja, manda 3. Eu nunca oro pedindo para Deus: eu quero milhões de pessoas aqui dentro. Eu não. Sabe por quê? Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Quando você não se contenta, tem gente que não se contenta com a casa que mora, não se contenta com a esposa que tem, com o marido que tem. Tem gente que não se contenta com o filho que tem, com o carro que tem, com o trabalho que tem. Aí é uma pessoa infeliz, porque ela está sempre em busca de alguma coisa que nunca vai trazer satisfação. Dinheiro, tão somente dinheiro. E eles foram, segundo Mateus 16, 22. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhe tirassem as roupas e fossem açoitados. Açoitados por serem seguidores de Jesus. Para o judeu, queridos, não tinha humilhação maior do que tirar roupa. Presta atenção. A maior humilhação para quem era criado na religião judaica era ser despido em público. Isso era a maior das humilhações. Mas Lucas 18:14 diz assim: pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Eles foram humilhados publicamente, é verdade, mas todos nós, toda a humanidade sabe quem foi Paulo. Em qualquer idioma você encontra pessoas com o nome Paulo. Paulo todos nós conhecemos. E ele foi humilhado publicamente, ele foi desnudado. A palavra de Deus diz em Mateus 5:11: bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Nós somos bem-aventurados. Aqueles homens desnudados, açoitados com varas, e as varas, esse açoite, eles tinham no final da sua ponta objeto para ferir, para arrancar pele. Era uma torta, era melhor morrer do que ser açoitado. Mas a verdade é que muitas vezes a vida açoita você, muitas vezes a vida nos açoita. Problemas, angústias, dores, perdas. Salmo 27:5. Pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Paulo e Silas sabiam em quem eles criam. Aliás, Paulo fazia questão de repetidas vezes mencionar isso. Estavam desnudados, estavam sendo açoitados, sofrendo. E presta atenção, para os judeus era 40 chicotadas menos um, máximo 39. Mas eles não estavam em território judeu. Era quantos açoites o magistrado havia determinado que eles sofressem. E eles, nós vamos encontrá-los mais adiante cantando, louvando. Cantando por quê? Está faltando um pedaço de mim, estou sangrando aqui, estou arrebentado aqui, não estou, muitas vezes até com ossos quebrados. Eles estavam louvando, porque eles tinham a certeza, na adversidade, por pior que ela seja, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e vai me pôr em segurança sobre um rochedo. Não importa o momento difícil, não importa a adversidade, o nosso Deus nos guarda, o nosso Deus nos protege, o nosso Deus nos abençoa. Amém.
você quiser saber mais sobre nós, visite nosso site, ministeriofronteira.com. Nos encontre nas redes sociais ou faça parte dos nossos cultos, todas as quintas e domingos. Que Deus te abençoe.